Olá, seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e estudaremos hoje a proteção contratual e a cobrança de dívidas no Código de Defesa do Consumidor. Bom, para iniciar esse estudo, nós começaremos o estudo a partir do 46 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 46 traz essa ideia de proteção contratual. Vamos ler esse artigo para iniciarmos. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Vejam então que é extremamente importante o direito à informação, a efetivação, a concretização do direito à informação. Se o consumidor for submetido a um contrato que ele não teve acesso previamente, ele perderá o valor. Então o consumidor poderá rever essa questão até mesmo judicialmente, porque ele não teve acesso a determinada cláusula ou a próprio instrumento contratual. O artigo 47, por sua vez, diz o seguinte: as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Então, ainda que ele tenha acesso a esse contrato, se houver alguma omissão, alguma contradição nessas cláusulas contratuais, e o juiz, ao interpretar esse contrato, ele deverá interpretar favoravelmente ao consumidor. Então, se houver uma cláusula falando que ele tem direito, mas na outra ele fala que não tem direito, o juiz vai considerar que ele tem direito. Ou se o contrato não fala nada a respeito de determinada coisa e o juiz tiver que aplicar, então, a norma vai tender ao consumidor. É aquele princípio que nós já estudamos da vulnerabilidade do consumidor. E mais, sobre o contrato, olhemos agora o artigo 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, que são os contratos, na maior parte das vezes, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo, vinculam o fornecedor, ensejando inclusive a execução específica nos termos do artigo 84 e parágrafos. Ou seja, aqueles documentos que são pré-contratos, sabe, uma promessa, um e-mail, não, olha, vai ser esse valor, não, vai ficar pronto em tal prazo. Mesmo que não conste depois do contrato, essas informações prévias e recibos integram o próprio contrato. Então o contrato não é só aquele instrumento que é feito na celebração, mas também outros documentos que foram feitos antes ou depois desse contrato também valem e ensejam eventualmente uma execução específica de obrigação de fazer, por exemplo, em relação ao fornecedor. E aí chegamos no artigo, um dos mais famosos do Código de Defesa do Consumidor, que tem a ver com essa ideia de proteção contratual, que é o direito de arrependimento, né? E cuidado, há muito erro sobre a interpretação desse artigo. Claro, por quem é mais leigo, não conhece os termos do artigo 49. Vamos lê-lo, porque depois eu vou fazer algumas considerações, algumas ponderações importantes. Vamos lá para o artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Percebam aqui que ele dá esse direito de arrependimento, mas somente se essa contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. Isso significa que se você for uma loja, num shopping, e comprar uma roupa, por exemplo, você pode devolver lá no prazo de 7 dias? Não, porque ela aconteceu no estabelecimento. E aí não tem esse direito de arrependimento, um período de reflexão. Isso aqui é para evitar aquela compra impulsiva por telefone ou a vendedor pracista, aquele importa. Como o código é de 1990, não previu a internet.
Mas depois a jurisprudência, a doutrina, de forma pacífica, incluíram a internet também nesse tipo de compra fora do estabelecimento comercial. Então, se você for uma loja física e comprar, não pode se arrepender. Mas se comprar pela internet, se comprar por telefone, ou forem lá na tua casa e venderem, aí sim você pode se arrepender. Tá? Então, não confundam isso. Só tem direito de arrependimento se for fora do estabelecimento. E mais, esse direito de arrependimento, dentro dos 7 dias, existe para possibilitar ao consumidor até o mesmo uso da coisa. Então, esses 7 dias foi criado prevendo, inclusive, que a pessoa pudesse ter essa coisa no final de semana. Por isso que o prazo é de 7 dias. Porque, independentemente do dia que chegou a coisa, ele pôde passar pelo menos um final de semana e ver se aquilo lhe atende ou não. Então, não tem essa questão, não, você usou, então não pode mais. Não, o direito de arrependimento. Ele tem que ver se aquilo é interessante para ele. Claro, ele vai ter que devolver com todos os itens que veio no produto, né? E sem estar danificado. Mas usar em si não é o problema. A pessoa tem que usar para poder se arrepender, para falar, não era isso que eu queria. E o parágrafo único deste artigo 49 vai trazer como será feita a devolução desses valores pagos. Vamos para ele. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato e monetariamente atualizados. Vejam então que aqui todos os valores deverão ser devolvidos, inclusive valores de frete, de transporte e atualizados. É claro que a inflação hoje, apesar de ser alta, não se compara com a década de 90. Então, ali passava um mês, 2 meses com inflações tão altas, era importante essa atualização. Hoje é importante, o exame da ordem pode perguntar alguma coisa nesse sentido. Então, o valor deve ser de imediato devolvido, incluindo todos os valores pagos a qualquer título e monetariamente atualizado. Há um tipo também de contrato que recebe um tratamento especial. Se o contrato, como nós vimos no artigo 46, 47, 48 até o 49, que fala do direito ao arrependimento, já são extremamente protecionistas, o artigo 54 traz uma proteção ainda maior, porque é um tipo de contrato muito específico, que é o contrato de adesão. No contrato de adesão, o consumidor só tem uma opção: aderir ou não aderir. Ele não pode negociar nenhuma cláusula daquele contrato. É o caso, por exemplo, de um contrato bancário. Você não chega lá no banco e fala, olha, eu queria discutir a cláusula 13, eu quero alterar. O banco simplesmente vai ignorar o teu pedido. O mesmo vale num contrato com a companhia de fornecimento de energia, de água. Talvez você nem tenha visto esse contrato, mas ele existe. Mas é um contrato de adesão. No momento que você fez a opção de ligar a energia, você aceitou ele e não dá para discutir as cláusulas. Então, como essa escolha é mais limitada ainda que nos demais contratos, o código vai proteger ainda mais. Vamos ler o artigo 54 para vermos essa proteção. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. E aí vem uma observação do parágrafo 1º. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão. Ora, se foi incluído apenas um detalhe, uma cláusula em um contrato que é extenso de 20, 30 cláusulas, só a inclusão não tira essa natureza de contrato de adesão. Então, como regra, substancialmente ele foi autorizado pela autoridade, nesses contratos geralmente que envolvem concessionárias e permissionárias de serviço público, ou então foi estabelecido unilateralmente pelo fornecedor. E ainda que se altere um ou outro pequeno elemento, não tira essa característica do contrato de adesão. Bom, e eu falei que esse contrato de adesão ainda tem uma proteção maior. Vamos ver essas proteções. No parágrafo 3º, fala que os contratos de adesão escritos serão regidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis,
cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. E o parágrafo 4º fala que as cláusulas que implicarem limitação de direitos do consumidor deverão ser retidas com destaque, permitida sua imediata e fácil compreensão. Ora, o contrato então tem que ser redigido com caracteres, com tamanho em que destaque essas cláusulas. Não adianta um contrato com fonte tamanho 6, em que o consumidor mal pode ver aquele contrato, entender. Então, como regra, tamanho 12, e se houver alguma cláusula que limite, restrinja direitos do consumidor, ela vai ter que estar em destaque. Destaque é alguma coisa fora do 12, mas maior que o 12. Um negrito, sublinhado, em vermelho, tem que estar em destaque. Então, num contrato de adesão, se houver restrição de direitos, essa cláusula vai ter que estar em destaque, fora do padrão do que está o restante do contrato. E a cobrança de dívidas? Além dessa questão da proteção contratual, há uma proteção também depois. É possível que o consumidor fique inadimplente. E olha, em geral, ele não está de má fé. A vida é difícil, tem momentos em que a gente não consegue lidar com certos fatos da vida e você vai poder ficar inadimplente. Não, professor, eu nunca vou ficar inadimplente. Não, você não sabe. Às vezes pode ter uma doença na família que te obrigue a usar um dinheiro que depois você não consiga pagar. A pessoa pode ficar desempregada e aí os recursos que ela tenha guardado podem se esgotar. Há muitas coisas que podem acontecer que complicam a vida econômica da pessoa e ela pode ficar inadimplente. E quando ela for cobrada por essas dívidas, há uma série de normas, de limitações para isso. Em geral, a gente sabe que o nome não pode ficar nos órgãos de proteção ao crédito por mais de 5 anos. Mas além disso, existem outras normas. Vamos ler o artigo 43 do CDC. O consumidor, sem prejuízo no disposto do artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as respectivas fontes. Então, não é só o fornecedor que tem acesso a essas informações. O consumidor também tem direito a saber o que os outros fornecedores têm acesso, para que ele, inclusive, possa pedir a retificação, a correção dessas informações. Então, tudo que estiver em bancos disponíveis aos fornecedores, em órgãos de proteção ao crédito, o consumidor tem direito a saber para, eventualmente, pedir a correção desses dados, mesmo que seja de forma judicial. Agora, será que o consumidor, quando for cobrado por uma dívida, ele pode ser exposto ao ridículo? Ele pode ser ameaçado? Ele pode sofrer algum tipo de constrangimento? E você pensou nesse momento, não, né, professor? Ei, aí é que você se enganou. Porque pode, professor, o senhor está equivocado, o senhor está... Não, calma. Vamos ler alguns artigos aqui do Código de Defesa do Consumidor para entender o ponto que eu quero chegar. Inicialmente, no artigo 42, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Tá vendo, professor? O senhor estava equivocado. Falou que o consumidor não vai ser exposto a ridículo, ameaça, esse tipo de coisa. Calma, agora vamos para o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, que é a parte penal do Código. E já adianto para vocês, toda essa parte penal, em geral, não é cobrada no exame de ordem. Então, se forem para dar destaque em alguma parte, esqueçam essa parte que dificilmente ela é aplicável na prática e no exame de ordem ela é cobrada. Mas ali ainda é norma e pode já ajudar a interpretar, como é o caso desse 42. Vamos para o artigo 71, vamos ler juntos. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento, físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, agora é a palavra-chave, injustificadamente a ridículo ou interfira no seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
Olha só, inclusive há tipo penal para isso. Professor, mas ali me pareceu que está confirmando aquilo que nós vimos, que não pode expor o consumidor a ridículo, fazer ameaças contra ele. Ah, mas ali tem uma palavra incrível que fala injustificadamente. Porque algumas ameaças, algumas coações, constrangimentos são justificados. Como, por exemplo, se eu ligo para um consumidor que está inadimplente e falo, olha, se você não pagar o débito até amanhã, já está vencido há 10 dias, eu vou negativar o seu nome, ou eu vou entrar com uma execução, vou entrar com uma ação de cobrança. Eu estou ameaçando o consumidor? Estou. É uma ameaça. Se você não pagar em 10 dias, eu vou lhe cobrar judicialmente. Mas é uma ameaça justa. Por quê? Porque a execução, uma ação de cobrança, a negativação são previstas em lei. Então elas se tornam justas. Mas, professor, pode constranger o consumidor? Pode. Olha, quando você negativa o nome da pessoa, quando você protesta o nome da pessoa, que são coisas previstas na lei, isso não constrange a pessoa? Constrange? Para algumas pessoas, o nome é o bem mais importante e você está constrangendo ela. Então, nem toda ameaça, nem todo constrangimento é ilícito. Só é ilícito se você utilizar de ferramentas, de artimanhas não previstas na lei ou proibidas pela lei. Então, você fala, olha, se você não pagar o débito, eu vou mandar alguém bater em você. Não, aí é ilícito, aí isso é que não pode, é isso que o código veda. Mas não é qualquer ameaça, qualquer constrangimento. Isso vale não só para direito do consumidor, viu? Vale até para o Código Penal, que trata do crime de ameaça. Se eu estou ministrando uma aula e vou aplicar uma prova e falo, olha, quem colar, eu vou dar 0. Eu estou ameaçando? Estou, mas é uma ameaça lícita. Porque as leis que regem não só as instituições educacionais, mas a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação permitem essa aplicação dessa sanção. Então, se o aluno colar, eu aplico a nota 0. É uma ameaça? É. O que eu não posso o aluno que colar, eu vou colocar o rosto dele numa foto na sala e chamando ele de burro. Isso é constranger de forma ilegal. Então, prestem atenção nisso. Nem toda cobrança de dívida é ilícita. É só aquela que foge dos parâmetros legais. Uma observação importante que foi incluída depois no Código de Defesa do Consumidor é o artigo 42A, que acrescenta informação sobre essa ideia de cobrança de dívida. Vamos para a leitura. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, endereço, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou CNPJ do fornecedor do produto ou serviço correspondente. Ora, nós vimos lá no artigo 43 que o consumidor tem acesso, tem direito ao acesso às informações. E aqui no 42 ele vai especificar quais são essas informações. E para terminar, vamos para a leitura do artigo 53 do Código, que é uma cláusula abusiva e ela já foi cobrada mais de uma vez no Código de Defesa do Consumidor, então é bom dar um destaque para ela. Vamos para a leitura. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis, mediante pagamento em prestações, então é uma espécie de financiamento, um CDC, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que em razão do inadimplemento pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. É verdade que se você financiar, fizer um leasing, um CDC de um veículo ou de um imóvel, você, se ficar inadimplente, aquele contrato pode ser resolvido, desfeito, e você pode perder a coisa. Mas o que o Código veda, proíbe, é que você perca todas as parcelas que você já pagou. O que vai ser entendido como justo, e na jurisprudência e doutrina se entende, é que você tenha que pagar ali 20%, 30% do valor. Então, mas você não pode perder o todo. Então tem uma parte que vai ser pago em multa e os custos que aquela instituição financeira, bancária, teve com a coisa.
Então, não dá para tabelar o quanto vai ser devolvido, porque vai depender de que tipo de coisa que é a depreciação, quanto teve de custos, às vezes para fazer um leilão, de tributos que estavam pendentes, e uma multa pelo custo que o banco teve ali. Mas o que se veda é que se perca tudo que já pagou. Imagina a pessoa, um financiamento de 20 anos, já pagou 19, ela vai perder tudo? É injusto. Então, o próprio código faz essa vedação, tá bom? Bom, nos vemos na próxima aula. Até mais!